Você deve ter visto que essa semana a IA chinesa DeepSeek humilhou as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que acabaram perdendo $1 trilhão. Mas será que esse ainda é só o começo? Há sinais de que a economia norte-americana pode estar em uma bolha, que está cada vez mais próxima de estourar. O que isso significa dentro do contexto da nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China? Eu não vou gastar muito tempo aqui repetindo aquilo que todo mundo já está falando sobre o DeepSeek, mas o importante é que ele teve resultados iguais ou melhores que o ChatGPT, com uma economia de recursos de 96%. Além disso, ele está disponível de graça e foi publicado em código aberto, o que significa que agora outros desenvolvedores vão poder criar suas próprias versões do DeepSeek, usar ele dentro de outros aplicativos e até usar ele como base para criar outros modelos de linguagem. O que isso significa para os Estados Unidos é que toda a indústria de IA como serviço está morta do dia para a noite. Esse realmente é um momento parecido com o lançamento da Sputnik. As empresas norte-americanas pensavam que eles estavam anos na frente da China e de repente descobriram que eles já ficaram para trás. O mais engraçado é que o lançamento desse novo modelo de linguagem chinês veio na mesma semana em que o Trump tinha anunciado o Stargate, um projeto que ia viabilizar $500 bilhões para a construção de infraestrutura para treinamento de IA, para garantir a hegemonia das empresas estadunidenses nessa área. Isso a gente está falando aqui de bunkers, galpões gigantescos, cheios de processadores gráficos da NVIDIA, com sistemas de refrigeração super avançados que gastam energia equivalente a vários países inteiros, só para treinamento de IA. Aí a China veio e disse, para que tudo isso, gente? Eu consigo fazer a mesma coisa com muito menos. Ou seja, muito mais importante que a disputa com a OpenAI para ver quem faz o melhor chatbot de uso geral, o que o DeepSeek mostrou é que a lógica inteira que tem movimentado investimentos bilionários no setor de tecnologia americano pode estar totalmente equivocada. A primeira a sofrer os impactos foi a NVIDIA, que produz esses processadores em que todo o Vale do Silício estava gastando centenas de bilhões de dólares. Mas a notícia também reacendeu o questionamento sobre uma suposta bolha no setor de tecnologia norte-americano. Hoje, 8 das 10 maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que o valor de mercado delas não necessariamente reflete o lucro que elas realmente conseguem ter. A Tesla, do Elon Musk, por exemplo, é avaliada em mais de $1 trilhão e considerada a 8ª maior empresa do mundo. Mas em janeiro, eles divulgaram seu relatório de lucros de 2024 e demonstraram o primeiro ano de queda nos seus lucros. Eles não conseguiram aguentar a competição com a chinesa BYD e venderam menos carros no último ano. Mas apesar disso, as ações deles não caíram, elas subiram, porque a entrada de Elon Musk no governo americano animou os investidores. No fundo, o que importa é o hype, é a especulação, não são os resultados. A OpenAI, criadora do ChatGPT, é avaliada em $150 bilhões, mas até hoje não saiu do vermelho e em 2024 perdeu $5 bilhões. Tem um indicativo que se chama Índice Preço-Vendas, que é calculado dividindo o valor de mercado de uma empresa pelo quanto ela arrecadou no último ano. Quando ele fica muito alto, pode significar que o mercado está supervalorizado. E nesse ano, esse índice atingiu o maior valor já marcado na história do capitalismo. A NVIDIA mesmo, hoje tem um valor de mercado 100 vezes maior do que o lucro deles no último ano, que é algo que até poderia fazer sentido se fosse uma empresa pequena, com uma previsão de crescer muito nos próximos anos. Mas a notícia de que uma empresa aleatória da China conseguiu criar uma IA mais avançada que o ChatGPT, sem precisar de tantos desses chips ultrapoderosos, parece indicar que talvez essas expectativas realmente estivessem bem exageradas. Nesse livro aqui, Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, o Evgeny Morozov identifica esse comportamento especulativo financeiro, mas ele alerta que não é apenas uma bolha. Para o autor, existe uma base material que sustenta esses investimentos faraônicos no setor de tecnologia, que é a concentração de dados e algoritmos nas mãos das empresas do Vale do Silício, o que garantiria para eles a possibilidade de criar monopólios numa escala que a gente nunca viu antes e consolidar um novo tipo de capitalismo, aquilo que o Yanis Varoufakis chama de tecnofeudalismo. O Morozov não chama assim, mas ele fala sobre um neofeudalismo digital. Então ele argumenta que mesmo que essas empresas não sejam capazes de gerar lucro, lucro não é o objetivo delas. O objetivo delas é dominar o mercado, coletar dados de usuários, fazer lobby para conseguir regulações favoráveis, destruir a competição e aí sim, quando eles dominarem o mercado inteiro, eles podem lucrar o quanto eles quiserem.
É por isso que os investidores seguem entregando rios de dinheiro e fazendo pouquíssimas perguntas a cada um dos gigantes do Vale do Silício, tendo fé que, em algum momento próximo, pelo menos um deles vai conseguir dominar o mundo e aí sim se tornar extremamente lucrativo. Essa é a lógica do "o vencedor leva tudo", que é o termo econômico para esse tipo de competição econômica que é por hegemonia e não por lucro. O livro Uberização, do Tom Slee, fala bastante sobre isso. Agora, o problema inteiro dessa lógica é que ela só pode dar certo se você tiver certeza que pelo menos uma daquelas empresas vai realmente conseguir dominar o mercado inteiro. E é exatamente por isso que a China tem o potencial de estourar a bolha econômica do setor de tecnologia dos Estados Unidos. Tá bom, mas peraí, você ainda não explicou como foi que a China conseguiu superar os Estados Unidos em tão pouco tempo e com tão poucos recursos. Então, eu acho que a explicação pode estar exatamente nessa estrutura econômica especulativa e monopolista que dominou o desenvolvimento tecnológico estadunidense. Hoje em dia, as medidas anticompetitivas viraram parte central da estratégia das empresas do Vale do Silício. Cada empresa fica tentando fazer com que seus produtos não funcionem com o hardware e software dos seus competidores, criando barreiras para pesquisa e para inovação. Meio que nem a Apple, que fica mudando os carregadores dele de sacanagem só para você ter que ficar comprando outro. Hoje em dia, qualquer nova startup de tecnologia californiana só tem um objetivo: ser comprada por uma das 5 grandes empresas do Vale do Silício. E toda empresa que apresenta qualquer tipo de inovação é imediatamente comprada e neutralizada, criando um ambiente estéril que não favorece o desenvolvimento tecnológico. A Lina Khan, ex-comissária da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, que teve um papel fundamental no combate aos monopólios das empresas de tecnologia, já tinha avisado que o protecionismo do governo com os monopólios de tecnologia não era danoso apenas para a população, mas também para a própria capacidade de inovação das empresas norte-americanas. E no centro dessas medidas monopolistas, é claro, está o bloqueio que os Estados Unidos impõem à exportação de chips de maior qualidade para a China. Uma tentativa de impedir o avanço tecnológico do seu rival e acabar com a competição. Mas apesar de todas as vantagens materiais inegáveis que os Estados Unidos têm sobre a China, as novas notícias provam que tem alguma coisa que o gigante asiático tem que os Estados Unidos não conseguem comprar. Para criar o DeepSeek, a firma High Flyer contratou grandes talentos de várias das maiores universidades chinesas. E com uma população de mais de 1 bilhão e um dos maiores níveis educacionais do mundo, não surpreende que a China tenha a maior concentração de talento em ciência da computação do planeta. Ainda mais quando a gente compara com os Estados Unidos, um país onde a educação superior tem se tornado cada vez mais inalcançável de tão cara. Na prática, a terra da meritocracia tem suas universidades de ponta tomadas por alunos ricos, não os alunos mais qualificados. Durante muito tempo, a ciência dos Estados Unidos se beneficiou da fuga de cérebros, em que alunos brilhantes da China, Índia, Brasil e do resto do mundo se mudavam para os Estados Unidos atrás de uma educação e oportunidades de trabalho melhores. Mas isso está mudando. Muitos desses alunos que vão estudar nos Estados Unidos voltam para a China para aplicar isso que aprenderam nas empresas de lá. Então, o DeepSeek já está tendo um impacto gigantesco no mundo, mas eu acho que o que a gente está vendo até agora é só a pontinha do iceberg de um processo que está se desencadeando agora. Porque o importante aqui não é o DeepSeek em si, não é o chatbot, não é que eles venceram o ChatGPT. Eles, inclusive, nem estão tentando competir com o ChatGPT e criar um produto de IA para o mercado consumidor e monetizar isso, que nem a OpenAI faz. Eles publicaram um modelo aberto, para que ninguém precise pagar para a OpenAI para isso, mas nem para eles. O importante não é o chatbot, o produto DeepSeek, é a constatação de que a China não está correndo atrás dos Estados Unidos na corrida tecnológica pela IA, que na verdade eles estão liderando o caminho. No meu próximo vídeo eu vou explicar por que isso é tão importante. E não é para mandar a IA escrever e-mail para você, para tirar trabalho de jornalista e designer. Tem motivos importantes pelos quais a supremacia dos algoritmos de IA é fundamental geopoliticamente. Mas isso aí fica para o próximo vídeo. Por enquanto, a maior lição que a China deixou pra gente é que, quando seus adversários parecem ser muito maiores e muito mais fortes, às vezes você precisa ser como a água. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Oi, eu sou o Android. Eu estudo comunicação, política e tecnologia e eu tô fazendo vários vídeos sobre como poderia ser o mundo se os dados fossem nossos. Segue aqui se você quiser ver mais como esse.